Olá, meus irmãos, olá vocês que estão nos acompanhando agora novamente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos vocês que estão mais uma vez conosco na Escola Bíblica da Igreja Batista de Vila Mariana. Hoje vamos ter a nossa aula de número 9, que abordará os capítulos 40 a 48 de Ezequiel, um livro do Velho Testamento. E essa aula encerra o ciclo de aulas que abordam esse livro. Já vimos nas aulas anteriores a manifestação do amor e compromisso de Deus para a restauração do povo de Israel. E nós pudemos perceber isso através da revelação da vontade de Deus ao profeta, descritas, por exemplo, na mudança de coração, um coração de carne, um coração de pedra por um coração de carne. Nós vimos também, através de visões declaradas ao profeta, como na passagem do vale de ossos secos, em que Deus monta todos os ossos, em que Ele coloca todos os tendões, encarna todas aquelas criaturas, e depois Ele então sopra o seu sopro de vida ali, né? Também nós vemos a demonstração, os relatos nos capítulos anteriores, de que Deus figurará como o seu bom pastor. Ele levantará o seu bom pastor para estar pastoreando um reino que não será mais dividido, um reino em que não haverá mais norte e sul. É a nação representada por apenas um reino apenas. Vamos orar então. Pai amado, no nome de Jesus, me coloco diante do Senhor, agradecendo por esse tempo mais uma vez. Em nome de Jesus, oro para que o Senhor Deus nos ajude, nos ensine e possa firmar os nossos passos cada vez mais a partir dos ensinos desta aula também que o Senhor nos concede pelo livro de Ezequiel. Abençoe a cada um desses que estão conosco agora e dos que virão depois, dos que acompanharão depois também. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vemos que os capítulos 40 e 48 nada mais é do que uma continuidade da restauração que Deus já estava fazendo nos capítulos anteriores. E dessa restauração, ela vai decorrer de um relacionamento renovado com Deus, expresso por uma religião também renovada. Isso vai nos surpreender e vai te surpreender também se você ler esses capítulos também. O livro se encerra no capítulo 48 com a presença do Senhor entre o seu povo, habitando no meio do seu povo para sempre. Nos capítulos 40 a 46, Deus vai dedicar-se, vai colocar Ezequiel a falar sobre esse novo templo e essa nova forma eu diria, mas a adoração que Deus requer nesse novo templo, né? A visão do novo templo ela é introduzida por um anjo. E esse anjo é quem o acompanha durante todos esses capítulos também. Há um rico detalhamento de colunas, portas, janelas, entalhes, revestimentos, átrios, edifícios anexos, câmaras sacerdotais, áreas ao redor do templo, dimensões, formas de acesso e tudo mais. Tudo isso também tem uma série de informações com relação a medidas, extensões. É bem volumoso isso. E isso nos remete a um detalhamento oferecido na apresentação. Também, quando nós lembramos, não tem como você não se lembrar da apresentação do tabernáculo para Moisés. Também era rico em muitos detalhes. Esse templo, descrito por Ezequiel, ele difere, ele não é igual à descrição do templo de Salomão, e também não é igual, e também não tem referências também, de que essa definição, esse projeto tenha sido utilizado na reconstrução que foi conduzida por Zorobabel, quando descrito em Neemias e em Esdras, por ocasião do exílio, do retorno do exílio do povo de Israel para a região de Judá. É interessante também que esse futuro templo que Ezequiel descreve, e que descreve também quando Deus, com a sua glória, ele vem habitar neste novo templo, está descrito no capítulo 43, ele não é o mesmo templo
do qual sua glória havia partido no capítulo 11. São templos diferentes. No capítulo 11 é o próprio templo que Ezequiel conhecia e que o povo de Israel conhecia, que estava lá em Jerusalém. Aquele templo que eles imaginavam que nunca aconteceria nada com ele e que depois fora destruído. Esse aqui que nós estamos falando é do capítulo 43, em que toda essa planificação, esse projeto havia concretizado num futuro, concretizado com a sua edificação. Mas não tem nada a ver com o Templo de Salomão, ou mesmo com esse do retorno do exílio. Também nessa seção dos capítulos 40 a 46 existe a descrição do altar e também de cerimônias associadas a esse altar. No caso também nós vemos uma religião renovada, que será acompanhada de pureza e fidelidade, no qual seus ministros serão fiéis em todos os seus deveres. As ofertas e o calendário desse novo templo também são descritos. E a gente percebe que a santidade ela deveria permear tudo que fosse relacionado com esse futuro templo. O livro de Hebreus, só fazendo um breve comentário, porque você fala, puxa, mas vai ter lá vai ter sacrifícios, vão ter as ofertas, como será isso? Nós temos que lembrar que hoje a ceia do Senhor é um memorial. É um memorial em adoração. Você está adorando algo que já aconteceu para trás, ou seja, a morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos sempre lembrando, anunciando a sua morte até que ele volte. Isso está lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Sob uma nova perspectiva, podemos entender que também vislumbrar que nesse templo, no milênio, haverá sim sacrifícios, como estão descritos, mas eles poderão olhar para trás, assim como a ceia do Senhor olha para trás a obra que Jesus fez. Então nós podemos olhar para trás, nesse futuro milênio, onde nós podemos olhar para trás e ver o sacrifício de Cristo e como um memorial também a sua morte. Então não há problemas em relação a esse detalhe. Existem outros detalhes, outras questões também pertinentes ao assunto, mas o nosso tempo aqui não tem condições de nós abordarmos todos eles. E é claro que sempre existem pontos que não conseguem ser abordados plenamente. O rio, Ezequiel, em 47, de 1 a 12, nós temos que Ezequiel viu um filete de água, fluindo para o leste, sob a soleira do novo templo. Ele tinha origem no próprio templo. E é interessante que o anjo fez passar pelas águas. Inicialmente esse curso de água era bem raso. Ele entrou ali, depois de alguns metros ele alcançava o tornozelo, mas ele dobrou essa medida, ele foi mais à frente e chegou até o joelho. Depois ele foi mais à frente, chegou nos lombos dele, aqui nas costas, as costas, e mais à frente ele já não conseguia mais, se não fosse por nado. Essas águas, elas são interessantes porque ela descreve que elas irão purificar as águas do Mar Morto. Então hoje nós sabemos que o Mar Morto atualmente não tem nenhuma condição de vida ali, não apresenta condições para a sustentação da vida ali. Mas este rio vai purificar as águas do Mar Morto. E não somente isso, em todo o seu percurso, às suas margens nós vamos ter árvores frutíferas. Esses frutos serão usados como alimento, as suas folhas serão utilizadas como remédio. Nós vemos também a descrição de uma abundância de peixes, e ali diz inclusive que seriam segundas espécies, nos dá a ideia de muitos peixes. Também ali nós percebemos a descrição de que haverá pescadores também ali nessa região e que eles poderão estender também suas redes. É muito interessante a vivacidade desse rio, e esse rio é claro que ainda não aconteceu, nesse nosso mundo caótico aqui ainda não aconteceu, e nós sabemos que o Mar Morto continua morto e onde ele está. Seguindo à frente, através dessa descrição dessas águas milenares aí, nós temos a divisão da terra. Então Ezequiel 47, de 13 até 48, 35, nós temos aqui a divisão, a separação, a divisão da terra prometida para cada uma das 12 tribos. Então nós percebemos que, tomando por base
como faixas horizontais, nós temos faixas horizontais e linhas retas que separam uma da outra, como se fossem camadas, né? Partindo de uma camada central, que é a camada onde nós vamos ter a faixa destinada aos sacerdotes, aos levitas e à cidade, e essa cidade com o nome O Senhor está ali. Partindo dela para o norte, nós vamos ter 7 faixas que contemplarão 7 tribos, como descrito na palavra. Abaixo dessa faixa de referência que eu mencionei, onde estão os sacerdotes, levitas e a cidade, nós temos abaixo dela, em direção ao sul, mais 5 outras faixas. Então nós temos aí 13 faixas, 12 que contemplam as tribos e uma central que contempla tanto o templo do Senhor, que ele vai estar centralizada na parte que é destinada aos sacerdotes, como também temos a cidade, que também vai estar centralizada num trecho dessa faixa também. É interessante porque nós podemos ver aqui que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele justamente falou de que Deus traria o povo de Israel de volta à terra prometida. E aí nos faz lembrar de quando Deus, lá no início da palavra em Gênesis 12:7, Deus já estava fazendo a promessa para Abraão. É claro que de lá para cá, Deus enfatizou essa promessa em outros trechos de Gênesis. Nós vemos também uma condicional de que se o povo de Israel não fizesse aquilo que Deus esperava, também teriam as suas consequências. Mas aqui nós vemos que essa reintegração de posse, vamos dizer assim, ela está não uma questão como se simplesmente estão ocupando novamente o espaço. Eles estão pisando ali como pessoas diferentes, com uma religião renovada, com um coração novo, com um coração propenso às coisas de Deus. Isso também é a transformação de Deus nesse novo momento que nós vemos da divisão da terra. Bom, nós abordamos aqui então rapidamente, nesse tempo que nós temos, do capítulo 40 até o 48, e é claro que se você for ler, espero que você leia o livro de Ezequiel como um todo, é muito bom, é muito profundo, e não tem como nós não trazermos para vocês algumas conclusões. A conclusão não é especificamente desses trechos que nós vimos agora, mas é a conclusão do livro como um todo. Lembrando que essa aula ela conclui o livro de Ezequiel como um todo. E a partir do nosso outro momento já será um outro livro que nós estaremos vendo. Há vários pontos que nós poderíamos abordar, tal é a riqueza do livro. Mas nós vamos nos ater apenas 3 pontos práticos que podemos observar para as nossas vidas no dia de hoje. O primeiro ponto que eu queria colocar é a própria pessoa de Ezequiel. Se você vê a relação do profeta com o nosso Deus, ele contrasta tremendamente com a relação que o povo de Israel tinha com Deus. Esse povo estava mergulhado em sua idolatria, em sua desobediência a Deus, em sua presunção de achar que nenhum mal lhes aconteceria, e a falta de temor em relação à sua postura, a falta de crença, de fé no próprio Deus. Nos dias em que nós vivemos, nós podemos perceber uma tamanha desafeição às coisas de Deus, uma falta de compromisso com as coisas de Deus também. E nada melhor que nós tomarmos Ezequiel, chamado de o Filho do Homem na sua humanidade, como uma fonte de inspiração para todos nós, para mim e para você também. Se nós observarmos a sua reverência, o seu temor a Deus, a sua obediência incondicional também, e em sua total submissão àquele que o chamou, é uma coisa que nos surpreende. As várias circunstâncias em que Deus usou o seu servo para ser glorificado, e ele constantemente obedecendo aquilo que Deus queria que ele o fizesse. Um outro ponto que eu acho muito interessante também, ao vermos a restauração do povo de Israel, você fala, puxa vida, como é possível isso, aquele povo ser assim restaurado por Deus? E muitas vezes quando nós vemos o povo de Israel, nós não nos vemos como se fôssemos eles também idólatras, pecadores, desprovidos da glória de Deus.
Mas ao vermos essa restauração, não podemos deixar de pensar na graça de Deus revelada incondicionalmente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Para nós, nos revelou Jesus Cristo, de tal forma a ele ser para nós o nosso único e o nosso suficiente Salvador diante da nossa perdição. Esse reconhecimento deve nos levar a um contínuo estado de entrega, de temor e de gratidão ao nosso Deus. Isso tem que ser algo também constante nas nossas vidas. Um outro ponto, e o nosso último ponto nesse momento, é que quando você vê Deus descrevendo detalhando, a partir daquilo que ele revelou para Ezequiel, não tem como você também não perceber a santidade de Deus. E Deus demanda a santidade de nós, seus filhos. Ao vermos a descrição do seu templo, do seu serviço, da pureza e zelo que ele requer, de todo um cuidado que você vê que ele tem com a sua moradia e com o serviço que lhe é prestado, não há como servi-lo de qualquer forma. Então nós temos que repensar aquilo que muito se fala em 1 Pedro 1, de 13 a 11, em que Deus demanda de nós para nós sermos santos porque Ele é santo, numa postura, numa forma diferente de nós nos relacionarmos com Ele, da forma como Ele espera, da forma como lhe agrada. Então são esses 3 pontos que eu queria colocar para nós todos, e queria agradecer a vocês por participarem mais uma vez da nossa escola bíblica e pela sua companhia aqui conosco. Vamos orar então. Pai nosso, Pai de amor, te agradeço, Senhor Deus, pela sua bondade mais uma vez revelada a nós, pela sustentação das nossas vidas hoje. Muito obrigado porque o Senhor Deus nos revelou mais um pouco da sua pessoa através do livro de Ezequiel. Te agradeço também, Senhor Deus, por o Senhor nos revelar a pessoa de Jesus Cristo em nós, de tal forma a habitar conosco, a tabernacular conosco nesses tempos. E é certo que nós não tínhamos nenhuma condição para isso, é certo que o Senhor é o Senhor dessa obra também. Nós te louvamos, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, pela sua bondade também, e fica conosco no decorrer deste dia, e que esse ensino possa ser muito rico nas nossas vidas práticas a partir de hoje também. Em nome de Jesus que eu te peço e também agradeço, Senhor. Amém. Então, nós aguardamos vocês para o nosso próximo encontro, em que não será mais o livro de Ezequiel, mas nós estaremos abordando o livro de Daniel. Estejam preparados, estejam atentos, e até uma próxima vez então. Um abraço a todos vocês, até mais.